Adiou mais uma vez o lançamento do foguete Artemis 1, que deveria acontecer ontem. A reportagem é de Daniel Lian. Milhares de entusiastas das viagens espaciais foram até a Flórida para acompanhar a segunda tentativa da NASA de lançar a nave Artemis 1, etapa inicial de um ousado projeto da Agência Espacial Americana que tenta levar o homem de volta à Lua. A missão não era tripulada. O foguete deveria dar uma volta no satélite da Terra, mas nada saiu do chão, frustrando muita gente, como a Donna Smith, que tinha 17 anos quando a Apollo foi à Lua e sonhava em ver a Artemis decolar. One of my dreams was to see the Artemis 1. Mário Ramírez veio ver o lançamento e saiu desapontado, mas ele garante que na próxima tentativa vai estar ali de novo. We'll be here again. Um vazamento de hidrogênio líquido que era bombeado para os tanques de combustível do foguete impediu o lançamento da nave neste sábado. Mesmo com as diversas tentativas dos técnicos de corrigir os problemas, após 4 horas de espera, a contagem regressiva foi interrompida. A primeira tentativa já tinha falhado na segunda-feira. O diretor da NASA, Bill Nelson, disse que um novo lançamento da Artemis será feito em outubro. Ele garantiu que o objetivo é garantir a máxima segurança para uma futura missão tripulada e que uma falha como a de ontem é parte da corrida espacial. So this is part of the space business. A missão Artemis é um voo de teste não tripulado. O plano é que a cápsula Orion, impulsionada pelo foguete, passe semanas no espaço, indo mais longe do que qualquer espaçonave tripulada até agora. A expectativa é que essa nave leve astronautas de volta ao solo lunar em 2025. E para falar sobre essa missão espacial da NASA, nós conversamos agora com o geofísico Sérgio Sacani. Sérgio, criador do Space Today. Muito boa tarde. Sérgio, o homem chegou à Lua em 20 de julho de 1969, mas ainda precisamos fazer um teste não tripulado. Isso aconteceu há 53 anos. Muito boa tarde, muito obrigado aí pelo convite para participar. Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Agora, a gente não pode esquecer que o Artemis, né, e o SLS, que é esse foguete, e a própria cápsula, né, é tudo novo, né? Então é uma tecnologia nova, é um foguete novo, é uma proteção, um escudo de calor novo, é uma proteção contra a radiação nova. Então, assim, como é tudo novo, né, tudo precisa ser testado de novo, né? Aquela coisa, tudo lá de 1900, da década de 60 e 70, né? Agora é tudo diferente. E se amanhã a gente fizer um novo foguete, ele precisa ser testado também. Então, antes de colocar o ser humano ali dentro, é bom testar para não ter problema nenhum, né? Então, é por isso que a gente testa e retesta, e a NASA, ela aprendeu isso muito, né, com todos os problemas que ela teve, e principalmente a Apollo 1, né, que matou lá os astronautas, depois a Challenger, Columbia, os ônibus espaciais. Então, o negócio é, como diz o Bill Nelson, né, a segurança é sempre no topo da lista deles. Então tem que ser testado mesmo. Nesse voo agora, nessa tentativa, nós tivemos um vazamento. E foram duas tentativas de resolver esse problema até que eles chegaram a dessa decisão. Mas a gente não pode correr um risco em função do investimento de um equipamento desse, né? Exatamente, né? Na verdade, eles fizeram 3 tentativas para tentar arrumar o problema e não conseguiram lidar com esse tipo de combustível, né, que a gente chama, né, que é hidrogênio líquido. Para o hidrogênio ficar líquido, ele tem que estar em baixíssimas temperaturas, alta pressão. Então é muito complicado. Nessa situação, ele se torna altamente, podemos dizer, até explosivo, né? Então qualquer problema que acontece ali precisa ser corrigido. A primeira vez que deu o adiamento, o scrub, como a gente chama, né, no meio espacial, segunda-feira, já tinha tido um pequeno vazamento, mas tudo isso tem, vamos dizer assim, limites, né? Tem valores ali, thresholds que eles consideram. Então, o de segunda-feira eles conseguiram resolver, mas o de ontem, pelo que eles falaram, era um vazamento muito grande e não conseguiram solucionar com tudo. Eles tentam até a última
eliminam, né, todas as possibilidades, fazem tudo que é possível para não adiar. Mas aí, como não conseguiram, e aí você já tinha passado muito tempo também, e aí você perde a tal da janela de lançamento, aí decidiram por adiar a missão. Sérgio, eu fico imaginando que você precisa analisar, né, vários fatores, como a rotação da Terra, a movimentação ou corrente de ar, previsão climática, para você traçar o rumo da aeronave. O custo operacional é altíssimo. Qual é o principal objetivo de mandar um homem até a Lua? Essa é uma boa pergunta, a gente pergunta isso também, né? Lá na década de 60 e 70 existia um objetivo claro ali, que era no meio da Guerra Fria, né? Então era quem chegasse primeiro ganhava, né? Então a Apollo 11 chegou, tanto que se você pega ali os níveis de audiência depois, Apollo 12, 13, a 13 ainda teve audiência quando deu problema, né? Aí todo mundo ficou ali para tentar ver o que ia acontecer. Mas aí os níveis de audiência já caíram bastante, porque o objetivo já tinha sido cumprido. Bem, de lá para cá, foi descoberta muita coisa na Lua. Então a gente tem gelo na Lua, gelo de água, em várias crateras ali no Polo Sul lunar. E a Lua também ela tem um elemento muito importante, que vai ser aí um elemento aí para o futuro, principalmente para a energia do planeta todo, que é o chamado hélio 3. Então, hoje, a gente já tem uma visão muito mais para usar a Lua e utilizar os seus recursos. Então, tem essa visão mais econômica aí ligada para a Lua. Então, né, agora, né, todo mundo, né, não é só os Estados Unidos, a China, a Rússia, todo mundo está pensando em ir para a Lua, os Estados Unidos voltar para a Lua, para poder explorar esses recursos. Então, o que isso é importante, né? Se você pega o gelo de água, que é H2O, que está lá na Lua, e quebra ele, você gera hidrogênio. Hidrogênio vira combustível de foguete. Então, você pode colocar um foguete na Lua e lançar ele da Lua para outros destinos, com um custo muito menor, porque na Lua você tem uma gravidade menor e não tem atmosfera. E o hélio 3, esse outro elemento que eu falei, é o elemento que vai ser usado nos reatores de fusão nuclear, que já estão sendo estudados aí mundo afora, na China, na Europa inteira, nos Estados Unidos, porque a fusão, diferente da fissão, que é o que a gente tem hoje, né? A fusão nuclear, ela gera muita energia e sem lixo, né? É uma energia totalmente limpa. Então está todo mundo focado nisso atualmente. A Lua hoje ela ganhou um novo status ali, tem essa questão econômica mesmo. Por isso que a ideia não é só chegar. Naquela época lá, era só pisar. Hoje não, eles querem ficar de forma contínua. Ou talvez com bases, ou com estações ao redor da Lua. Então tem todo esse interesse hoje. Sérgio, você falou sobre a corrida espacial. Nós tivemos aí essa corrida entre Estados Unidos e União Soviética. E agora, em julho, a Rússia avisa que vai se retirar do programa da Estação Espacial Internacional em 2024. Então também tem essa relação de disputa de território? Não, isso aí sempre vai ter um pouco, né, disso, nunca vai deixar de existir. Mas o que a Rússia está querendo também é ter uma certa independência ali, né, das coisas, fazer as coisas dela. Então ela já tem um plano aí para uma estação espacial própria, uma cápsula própria. Ela junto com a China tem um plano aí de explorar a Lua. Eles estão muito unidos nessa missão aí de explorar a Lua ali no final dessa década, né, 2028 até 2030, eles pretendem também enviar o ser humano ali para a Lua. Então você acaba tendo isso, né? A estação espacial, ela tem uma vida útil, né? E ela vai até 2030, 2031 ali, ela não vai mais existir. Tanto que os Estados Unidos vai ter a estação, né, que vai ser como se fosse uma estação internacional, da qual até o Brasil faz parte, que vai ser ali na órbita da Lua, né, pelo Artemis Accords, né? Então você tem vários países do mundo que assinaram esse acordo aí. E a Estação Espacial Internacional ela vai virar uma estação privada, ela vai ser meio que substituída. Então a Rússia, por todos os problemas que ela está enfrentando e tal, ela decidiu aí sair um pouco antes. Mas talvez isso aí não saia em 2024, não. Os Estados Unidos já falou que ela pode prorrogar um pouquinho e tal,
Mas essa disputa aí, ela sempre vai existir, tá? Isso aí não vai ter como, né? China, os países aí que são grandes países que estão, grandes players, né, da exploração espacial, como a gente fala, eles vão estar sempre nessa briga aí. Sérgio, aproveitando, a gente fala, você falou nos grandes países, né, nas grandes potências nessa corrida. Como está o Brasil nessa corrida espacial? Nós temos projetos importantes em relação a isso? Então, assim, na questão de lançamento, né, nós não temos, né? Nós não temos um veículo lançador, que a gente fala, que é um foguete, né? O Brasil está trabalhando em um que chama VLM, que é o veículo lançador de microsatélites, que é onde o Brasil deve entrar, que é numa outra faixa do mercado. Existe hoje no mundo espacial, vamos dizer assim, no Space Business, né, como disse o Bill Nelson ali, no Space Business existe um negócio hoje chamado New Space. O New Space, ele abriu aí a oportunidade para... Antigamente, a gente só tinha grandes agências espaciais envolvidas. Hoje a gente já tem empresas, né? Então a mais famosa, todo mundo vai conhecer, é a SpaceX, mas tem milhares de outras empresas envolvidas nesse setor. E hoje você não precisa colocar um satélite de toneladas no espaço. Um satélite pequeno, do tamanho de uma caixa de sapato, ele já leva câmera, já leva sensores ali, que fazem basicamente a mesma coisa. Então isso abriu um mercado muito grande para você não lançar grandes satélites, mas lançar satélites menores. Esse é uma área aí que o Brasil ele pretende entrar. Hoje, ali em São José dos Campos, a gente já tem um polo muito grande de milhares de empresas ali, startups e tudo, que produzem sensores, que produzem painéis solares, Então, assim, o Brasil ele está nesse meio do microsatélite, do CubeSat, nesse ramo. Agora, nesse outro patamar da exploração espacial, que é ter um foguete, que é ter uma estação, que é ir para a Lua e tudo mais, né? Pisar na Lua, digamos, né? Porque o Brasil pode até lançar pequenos satélites para a Lua, isso aí é tranquilo. Mas pisar na Lua e esses grandes projetos, esse aí o Brasil ainda não está, dificilmente vai entrar. O nosso foco mesmo vai ser nessa parte aí de microsatélites, de CubeSats e tudo. Bom, queria agradecer ao geofísico Sérgio Sacani. Sérgio, obrigado aí pelo bate-papo, e a gente volta a conversar com a data marcada do lançamento da Artemia 1. Obrigado pelo bate-papo, bom domingo para o senhor. Obrigado, só lembrando que ficou aí marcado para final de outubro, tá? A próxima janela, ela começa dia 17 de outubro e vai até dia 23 de outubro, então a NASA espera lançar nesse próximo período aí. Muito obrigado de novo pelo convite. Boa tarde. Já marca na sua agenda aí para a gente bater um papo sobre o lançamento do Artemis. Obrigado, bom domingo para o senhor. A hora certa na PAN são